Oi Book Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo mais do que atrasado do canal Na Minha Estante, mas hoje eu trago para vocês uma vídeo opinião que vai ser super especial para mim, porque eu terminei de ler essa série nessa semana que passou e eu simplesmente não consigo sair da história. Os personagens ainda estão presentes muito dentro da minha cabeça, muito vivos na minha cabeça. Eu acho que gravar esse vídeo para vocês depois dessa longa jornada que foi ler esses 5 volumes da série no decorrer do último ano é o meio que o ponto final que eu tenho que dar com essa história. Obviamente, para quem me acompanha sabe que estou falando sobre os volumes de Orange, da Ichigo Takano, lançado por aqui pela editora JBC, uma série que me conquistou desde o primeiro volume e que eu cheguei nesse mês agora na finalização da história e eu tô assim... Ew, I'm embarrassed. Can we stop? Enfim, eu acho que tenho muita coisa para falar com vocês sobre Orange. Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, para começar, nada melhor do que falarmos um pouco sobre a história de Orange, da Ichigo Takano, que quem acompanha aqui o canal já deve conhecer bastante, né? Pois eu viro e volta, eu estava lendo dos volumes e comentando um pouquinho da história básica aqui com vocês. Mas enfim, a partir aqui desse primeiro volume de Orange, o primeiro dos 5 volumes, nós vamos conhecer a história da Naho, que é essa estudante japonesa que está no ensino médio, que ela tem um grupo de amigos bastante unidos, é uma garota extremamente tímida, uma garota extremamente retraída, e que antes de ir para a escola, um dia, ela acaba recebendo uma carta muito misteriosa que é endereçada a ela, dela mesma. Ela fica bem confusa, ela guarda aquela carta na mochila, ela vai lendo aos poucos. E essa carta diz que nesse dia que ela recebeu a carta, ela vai conhecer um garoto, que eles vão se tornar muito amigos. Esse garoto vai estar sendo transferido de uma escola de Tóquio para a cidade dela. E que ela precisa de todas as formas ajudar a esse garoto a enfrentar os problemas que ele está passando na adolescência e que ela precisa salvar esse menino que é o Kakeru. Ela fica meio que espantada com relação a isso, um tanto quanto reticente, até que as coisas que ela leu na carta começam de fato a acontecer naquele dia, como a chegada do próprio Kakeru para a sala dela, transferido de uma escola de Tóquio. Se não fosse toda essa situação dela antecipar as coisas que iriam acontecer por conta de uma carta que supostamente veio do futuro e que foi ela mesma que escreveu para ela, ela vai descobrir que ela tem uma relação muito forte e muito próxima ao Kakeru. Ele vai acabar se tornando muito amigo dos amigos dela também, e ela vai acabar gostando dele de uma forma não só platônica, mas também de uma forma amorosa, e ele meio que vai também corresponder esses sentimentos dela. E a gente desde o princípio percebe que o Kakeru, ele tem uma personalidade muito introspectiva também, que ele tem problemas para partilhar o que ele está pensando e o que ele está sentindo, e isso é devido a algo que aconteceu com ele em casa, na família e até mesmo em Tóquio, e que a gente vai descobrindo no decorrer dos outros 4 volumes, enquanto a Naho descobre que sim, existe a possibilidade do Kakeru morrer e ela precisa fazer de tudo para salvar a vida desse garoto que se tornou um amigo dela e que se tornou uma paixão dela ali da adolescência. Enfim, o grande highlight da série Orange, o que me fez querer ler essa história, esse mangá, e que com certeza é o que todo mundo comenta quando vai falar da história de Orange, é que esse é um mangá contemporâneo. Existe um termo para isso, eu sei, mas eu me esqueci no momento. Fala sobre depressão. A questão da depressão é algo muito vívido e algo muito presente no decorrer dos 5 volumes. O Kakeru, esse personagem que vai chegar na vida da Naho, que ela vai acabar gostando dele, ele tem depressão por N motivos que aconteceram na vida dele, e ele está desenvolvendo um quadro de suicídio. A Naho e os amigos delas estão a todo tempo tentando salvar o Kakeru dele mesmo. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante que a Ichigo Takano traz, de que a gente pode tentar fazer a diferença na vida de outra pessoa. Isso fica muito explícito no decorrer dos 5 volumes da história. Quando eu fui pesquisar mais sobre a história, sobre a Ichigo, quando eu finalizei o 5º e último volume da história, eu descobri que a intenção da Ichigo Takano ao desenvolver Orange foi justamente essa. Transtornos psicológicos no Japão ainda são um tabu enorme.
As pessoas não conversam sobre os sentimentos que ela tem umas com as outras. Elas somatizam muito isso o tempo todo. Não é algo cultural você compartilhar os seus sentimentos com outra pessoa no Japão. E isso causa grandes transtornos psicológicos. E a Ichigo ela vai trazer muito isso através do personagem do Kakeru, que é esse menino que precisa ser salvo. A história traz toda essa ideia sobre empatia e sobre você partilhar o que você está sentindo com o próximo. Sobre a gente sempre tentar ajudar o máximo que a gente consegue, mesmo que aquilo seja pouco, mesmo que seja algo que vai fazer uma diferença mínima pra gente ajudar o próximo, o que ele tá sentindo no momento que ele tá passando, de fato a fazer a diferença. E esse é um tema extremamente recorrente e pra mim é um tema grande e central que ela desenvolve aqui nesses 5 volumes. E é mais interessante ainda ver tudo sendo pelo ponto de vista da Naho, que é uma personagem que ela também tem muitos problemas, ela é extremamente tímida, ela tem muita ansiedade. Você percebe em todos os volumes que ela tem graves crises de ansiedade. Você percebe o quanto isso afeta bastante ela, o quanto isso paralisa completamente a Naho. E ao mesmo tempo que ela tem que lidar com a própria ansiedade, ela tá ali com a pressão de tentar fazer a diferença na vida do Kakeru. E até tem um momento muito bonito no último volume aqui, que é quando justamente todos os amigos parecem com medo do que mudar com o futuro deles pode ou não fazer. Todos começam a dar para trás com relação a salvar a vida do Kakeru. E ela permanece muito firme e muito forte nessa ideia de ajudar o amigo dela. Como eu contei pra vocês na sinopse, essa vai ser uma história que vai brincar muito com viagem no tempo. Afinal, a Naho ela vai receber uma carta dela mesma no futuro e a gente vai ter vislumbres da própria Naho e dos amigos dela no futuro, nesse futuro sem o Kakeru, onde o Kakeru infelizmente se matou. E a Ichigo Takano desenvolve uma teoria temporal aqui que é simplesmente fascinante e que eu já conhecia um pouco antes de Orange, mas que depois que eu li aqui nessa série eu acabei me aprofundando muito mais nessa teoria. Mas é muito esperto e muito sensacional como a Ichigo vai desenvolver e vai trazer o sci-fi pra dentro dessa história totalmente contemporânea. Como isso não vai parecer fora de lugar, sabe? Fora de esquadro. Ela vai fazer a explicação dela, se não me engano, é no próprio segundo volume que a gente vai ter a explicação de como existe essa comunicação entre passado e futuro aqui na história, e no final ela dá a entender como é que isso se desenvolve. Eu achei ela ter escolhido justamente essa teoria, esse tema de viagem no tempo para explorar aqui, simplesmente fascinante, sabe? Casou muito bem com a história que ela contou, deu um frescor para tudo, uma diferença para tudo, deixa tudo extremamente mais único, e os vislumbres que nós temos do futuro aqui, dos personagens como estão nesse futuro sem Kakeru, é muito bonito e é muito triste, e as cenas geralmente são tão agridoces que a gente sempre fica com um nó na garganta quando tá lendo. Sim, esse é um mangá pra gente suar pelos olhos, pra gente perceber aquela lágrima escorrendo no canto do olho sem conseguir segurar. No último volume, no 5º volume, eu chorei pra caramba, de verdade. Eu peguei o livro de manhã e quando eu percebi eu já tava assim, aos borbotões lendo, porque é uma crescente de emoções de um volume para outro, que quando chega no 5º aqui é o ápice. E eu acho que essa poesia presente na narrativa, tanto na ilustração quanto no texto da própria Ichigo Takano, é sensacional. Ela foi muito assertiva ao construir essa série. E é um mangá que fala principalmente sobre nossas escolhas, como a gente pode fazer escolhas diferentes, escolhas positivas em todos os nossos dias, para todas as pessoas que a gente conhece, até para as pessoas que a gente não conhece também. E como o nosso poder de escolha entre fazer uma escolha boa e uma escolha ruim é importante todos os dias, sabe? Como nós temos esse poder de escolha e como isso é poderoso e como isso pode mudar a vida de qualquer outra pessoa, nem que seja um pouquinho assim. Eu acho isso extremamente fascinante, eu acho isso extremamente importante a ser conversado em tempos tão egoístas e tempos tão autocentrados que a gente vive, sabe? Onde só importa o que a gente sente e não o que o outro sente, e eu acho que é uma mensagem muito importante que a Ichigo Takano traz aqui com esses 5 volumes. Enfim, eu acho que o meu único problema com relação a Orange vai aparecer aqui no 5º volume, que
eu acho que se torna, junto com o primeiro, um dos meus volumes favoritos de toda a série. É justamente a finalização, a conclusão de todo o ciclo dessa jornada da Naru tentando salvar o Kakeru. Eu fiquei muito satisfeito com o desfecho que ela deu nessa história aqui. Ela vai justamente nos dar o que a gente queria, e mesmo assim da forma mais natural possível, pois é um final extremamente agridoce. Ele, ao mesmo tempo que é um final feliz, se eu posso dizer isso, ele também é um final triste, porque nós temos o passado e o futuro, e a gente tem uma resolução do que cada consequência, do que cada escolha tomou para esses dois caminhos que nós temos, e nem tudo pode ser como a gente quer. E eu acho que essa mensagem fica muito explícita aqui nesse quinto volume e reafirma ainda mais a mensagem sobre as escolhas positivas que a gente tem que fazer. Mas qual foi meu problema com o volume 5? Enfim, existem dois pontos, que é justamente sobre essa viagem no tempo e sobre a resolução final da Kakeru e da Naru, que a autora deixa de forma subentendida aqui, mas não deixa de forma explícita. A leitura funciona muito bem, só que a gente fecha o mangá, a gente pensa, ela podia ter sido um pouco mais explícita com isso, ela podia não ter deixado só de forma subentendida, mas de forma mais direta. E ela vai deixar isso de forma mais direta apenas na continuação de Orange, que é o filme Orange Mirai, que é uma animação que é a continuação dos 5 volumes. Eu falo continuação entre aspas porque existe o porém, mas eu não posso explicar muito bem porque senão seria spoiler. Eu assisti assim que eu terminei de ler o 5º volume, e que vai contar meio que com foco nos personagens no futuro, nesse futuro que a gente conhece desses personagens que estão enviando a carta para o passado, e também o que acontece um pouco após o desfecho do 5º volume. Quando a Ishigo Takano estava lançando esse filme, já que o roteiro é dela, ela explica muito bem. Essa animação teve como base um capítulo que ela retirou desse 5º volume e que ela achou melhor tirar para deixar a história mais concisa. Eu achava que esse capítulo que acabou originando o Mirai poderia ter sido muito bem encaixado aqui no 5º volume, e que, apesar de estar tudo aqui de forma implícita, se estivesse de forma explícita, não mudaria o contexto do final da história, não mudaria em nada a mensagem, mas teria deixado tudo muito mais satisfatório, pelo menos para mim. Esse foi o único problema que eu encontrei com relação à série Orange. Esse mangá já ganhou adaptação em anime de 13 episódios, se eu não me engano. Já ganhou uma live action também que eu quero assistir. Ganhou essa continuação que é em formato de animação. A novelização, que seria o volume 6 em cima de Mirai, já saiu lá no Japão, mas a gente não sabe se a JBC vai trazer aquilo para o Brasil, porque de fato é um spin-off. Mas enfim, é uma série emocionante. Eu me apaixonei completamente por esse trabalho da Ishigo Takano. Eu dei incríveis 5 estrelas pra essa série. É uma das minhas séries favoritas. É um book crush máximo. Pra quem me conhece já sabe que, de fato, Orange é um book crush. E, sério, se vocês tiverem oportunidade de lerem esses 5 mangás aqui, leiam, pois as mensagens que a Ishigo Takano traz aqui é muito bonita e ela é muito adaptável pra nossa vivência, pro nosso dia a dia, e é sensacional. E, sério, gente, por favor, leiam Orange, compartilhem esse mangá com todas as pessoas que vocês conhecem, de verdade. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso melhor e o nosso pior da incrível série Orange da Ishigo Takano, lançado por aqui pela editora da JBC. Eu precisava de verdade compartilhar esse vídeo com vocês, eu precisava de verdade falar sobre essa história e sobre esses personagens, eu precisava dessa finalização com a série. Enfim, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, e se você gostou, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da Nisha no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana, e eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads e também para os links de compras para toda a série Orange, e que se você comprando através da Amazon, aqui nos links aqui de baixo, vai estar ajudando bastante ao canal e à pessoa que nos fala. Enfim, vocês já leram Orange? Vocês pretendem ler Orange? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês sobre Orange. Eu preciso conversar sobre esse mangá, pois aqui foi o Herbeneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.